Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada no dia 27 de janeiro, segunda-feira, por volta das 9 horas da manhã, mas ela só vai ao ar a partir de 29 de janeiro, quarta-feira, por volta das 15 horas. Ou seja, se o Trump fizer mais alguma entre 27 de janeiro, 9 da manhã, e 29 de janeiro, 15 horas, a gente só vai poder comentar na outra semana. Esse tema, a posse de Trump e aquilo que ele vem fazendo, é o tema principal aqui do nosso programa. Mas antes, nós vamos tocar em alguns poucos pontos de outras questões mundiais. Primeiro, chamar a atenção para o fato de que as relações entre Argélia e França, que estão muito longe de serem boas, vêm se deteriorando rapidamente nas últimas semanas, por conta da posição do governo francês de apoiar o plano do Marrocos de autonomia para o território do Saara Ocidental. O Saara Ocidental é uma antiga colônia espanhola, onde há um conflito muito profundo entre o Marrocos e a Frente Polisário, que luta pela independência saharaui. Muito bem. O governo da Argélia apoia a Frente Polisário e, portanto, está em conflito com o governo francês. Outro ponto que eu quero destacar, antes de falarmos dos Estados Unidos, mas de certa forma já falando dos Estados Unidos, é a notícia de que o Donald Trump, o pato Donald Trump, entrou em contato com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, que teria prometido injetar a módica quantia de 600 bilhões de dólares na economia estadunidense ao longo dos próximos 4 anos, incluindo investimentos e compras. Esse valor, segundo a imprensa divulga, seria mais ou menos metade do produto interno bruto da Arábia Saudita e quase 2/3 do fundo soberano que o país tem, fundo soberano que recolhe os recursos de exportação de petróleo. Terceiro ponto, também relacionado com o tema dos Estados Unidos, é o que está acontecendo em Gaza. No dia 19 de janeiro, quando entrou em vigor o cessar-fogo entre Israel e Hamas, 630 caminhões entraram em Gaza levando suprimentos. E no dia seguinte, dia 20, isso aumentou para 915 caminhões. Também no dia 20 de janeiro, Israel libertou 90 prisioneiros palestinos. Na véspera, o Hamas já havia iniciado a libertação de reféns. E no sábado, dia 25, o Hamas libertou 4 reféns militares em troca de mais 200 prisioneiros palestinos, 120 dos quais estavam cumprindo pena de prisão perpétua, né? E, ao mesmo tempo, começa o retorno de milhares de palestinos que haviam se deslocado por conta dos bombardeios, o retorno de volta para o que restou de suas antigas habitações. Também está em curso a busca de corpos soterrados sob os escombros, busca que certamente vai aumentar muito o número de pessoas que são consideradas vítimas diretas do ataque de Israel contra a população de Gaza, né? O número de vítimas diretas é de mais de 60 mil. A isso se deve somar o número de vítimas indiretas, por conta da fome, do frio, de todas as doenças relacionadas à situação, né? Também começou o debate sobre a reconstrução da faixa de Gaza. Isso tudo baseado no pensamento positivo de que esse cessar-fogo terá todas as suas etapas cumpridas e não
haverá um retorno ao conflito em larga escala. E neste contexto da discussão sobre a reconstrução, o Pato Donald deu duas declarações bastante importantes, gravíssimas e criminosas. O Pato Donald disse que seria um bom momento para que a população palestina em Gaza fosse toda ela transferida para países ao redor para começar tudo de novo, terraplanar e provavelmente construir torres, né? Obviamente os países ao redor recusaram isso e os palestinos disseram que não, aquela é a terra do povo palestino. A segunda declaração de Trump, ou melhor dizendo, a segunda medida, porque ele agora é presidente do império, é a decisão de extinguir as sanções contra as ações dos colonos israelenses na Cisjordânia ocupada. É bom lembrar que a Cisjordânia é território palestino, segundo a ONU, e tem uma administração local, a Autoridade Palestina, que nada tem a ver com o Hamas. Porém, nesta região, ou por isso mesmo nessa região, há bastante tempo, vem se implantando assentamentos, ocupando o território palestino, cercando o território com muros, expulsando palestinos das regiões próximas a fontes de água, além do que os colonos agem de maneira brutal, violenta, miliciana, assassina contra a população palestina cotidianamente. Ali não há o pretexto do Hamas. E o governo dos Estados Unidos, gestões anteriores, volta e meia, fazia um certo jogo de cena, dizendo que se aplicariam sanções. Pois bem, com essa atitude, o Trump nem jogo de cena faz. Fica evidente que o governo dos Estados Unidos apoia o governo de Israel, que apoia com seu exército a ação dos colonos que vem ocupando o território palestino, né? Aliás, a atenção merecida que a situação em Gaza vem tendo não deve nos fazer esquecer do que está ocorrendo na Cisjordânia, né? Desde outubro de 2023, foram oficialmente contabilizados mais de 1.800 ataques de colonos contra palestinos na Cisjordânia ocupada. No dia 21, por exemplo, o campo de refugiados de Jenin, que fica na Cisjordânia, sofreu ataques diretos do exército israelense sob o pretexto de que ali era necessário realizar uma ação antiterrorista. No dia 25, no mesmo local, um ataque antiterrorista resultou no assassinato de uma menina de 2 anos que foi atingida diretamente na cabeça por um sniper, quando ela jantava junto da sua mãe grávida. Muito bem, é bom ter sempre em mente isso, né? O sionismo e o nazismo andam de lado a lado. E por falar em nazismo, na Alemanha houve uma grande manifestação contra o nazismo. Simultânea, mais ou menos, a uma atividade do partido de extrema-direita que contou com a participação de Elon Musk, aquele que durante as atividades da posse do Pato Donald fez uma saudação nazista. Nós vivemos tempos terríveis e tudo indica que vai piorar um pouco antes de melhorar. E o fundo disso tudo é a brutal desigualdade social, que não é um fenômeno da natureza. É um fenômeno político e social. A Oxfam publicou no dia 20 de janeiro um relatório em que informa o crescimento da riqueza do conjunto dos bilionários que existem no planeta. Essa massa de dinheiro vem crescendo cada vez mais rápido, né? Em 2024, a riqueza acumulada cresceu 3 vezes mais rápido do que em 2023. Ou seja, o carro dos ricos está se acelerando, o que quer dizer que eles estão explorando, roubando, se apropriando, expropriando da riqueza dos trabalhadores numa velocidade cada vez maior. Esse é o pano de fundo da ascensão da extrema-direita. A ascensão da extrema-direita é, ao mesmo tempo, causa e efeito
desse processo de aprofundamento da desigualdade social. O resultado é que 1% da população mundial possui agora 45% da riqueza global. É bem interessante contrastar este fato com aquele conjunto de imbecilidades aparentemente inteligentes que se diziam contra a previsão de Karl Marx de que o capitalismo produziria polarização social. Vocês lembram? Há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, quanta besteira, quanta tolice, quanta imbecilidade supostamente inteligente foi escrita dizendo que Marx estava errado, que não era esse o percurso das coisas. E hoje nós vivemos uma situação, repito, em que 1% da população mundial possui 45% da riqueza global, enquanto que 44% da humanidade vive com R$41 dia. Essa é a situação. Esses dados de conjunto, segundo a Oxfam, os dados de pobreza global, não mudaram desde 1990, ou seja, desde que o neoliberalismo ganhou hegemonia, nós vivemos uma situação terrível que só piora, né? A previsão da Oxfam é que daqui a 10 anos nós teremos 5 trilionários no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Muito bem. Por falar em trilionários, em bilionários, falemos da posse do Trump, que, como eu disse, é o assunto principal aqui desse nosso programa. No dia 19, aconteceu uma atividade em que o Pato Donald reuniu seus apoiadores na Arena Capital One, onde cabem 20 mil pessoas. Ele fez um discurso onde antecipou as medidas que tomaria tão logo assumisse, né? E o dado curioso é que esse comício terminou com uma performance do Village People, incluindo o YMCA, com o Pato Donald dançando no palco, junto com o grupo. A posse, propriamente dita, aconteceu num momento de intenso frio nos Estados Unidos. A professora Jana Silverman, na reunião do grupo de conjuntura da Fundação Perseu Abramo, citou The Game of Thrones. The winter is coming. O inverno está chegando e com ele todos aqueles maléficos. Um dos pontos interessantes dessa posse foi a presença de representantes da extrema-direita. Não é usual que nas posses presidenciais nos Estados Unidos se convidem as autoridades governantes, se convidam representantes dos governos, por variadas razões. Só que o Pato Donald transformou a sua posse num evento que lembra aquelas posses dos imperadores do passado, em que compareciam os seus subordinados regionais para lá assistir à coroação. Estavam presentes o presidente da Argentina, o cavernícola local, Javier Milei, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, aquela do movimento neofascista italiano. Ela foi, aliás, a única líder dos 27 Estados-membros da União Europeia que esteve presente. Estava também a representação do Alternativa para a Alemanha, que é o partido da extrema-direita neonazista alemão. A Alice Weidel, que é a líder do partido, foi convocada, foi convidada, mas como ela está em campanha, ela foi representada pelo co-presidente, o Tino Kruppala. Do Reino Unido, estava presente o Nigel Farage, que é o defensor do Brexit, foi muito conhecido naquele episódio. Havia uma delegação dos Patriotas pela Europa, que é a terceira maior força política do Parlamento Europeu, né? E lá estava Santiago Abascal, do Vox espanhol, partido neofascista, neofranquista, para ser patriótico, né? Entre aspas. E estavam os bilionários, Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, o Bezos, da Amazon, o Zuckerberg, da Meta, o Tim Cook, da Apple, o Pichai, da Google, e o Sam Altman, da Open Intelligence Artificial. No dia seguinte à posse,
um ponto dissonante, mas muito positivo, foi o que ocorreu na igreja São João Episcopal. Nesse lugar, houve uma missa e o sermão foi feito pela bispa Marianne Edgar Budel. E essa bispa, ela fez um discurso muito interessante. Num certo momento, ela disse, abre aspas, deixa eu fazer um apelo final, senhor presidente. Milhões depositaram sua confiança em você. E como você disse à nação, você sentiu a mão providencial de um Deus amoroso. Em nome do nosso Deus, peço que tenha misericórdia das pessoas em nosso país que estão assustadas agora. Fecha aspas. Peço ao pessoal aí da produção que insira essa fala da bispa. Ela está disponível em inglês e com legendas. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents are taken away. Contempt fuels political campaigns and social media, and many profit from that. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. Também nesse combo das atividades da posse do Donald Trump, nosso pato Donald, foi que o Elon Musk agradeceu a audiência para quem ele discursava e, nesse contexto, fez um gesto parecido com a saudação nazista. Isso segundo o pessoal que tem muita fé na humanidade. O braço direito estendido em uma diagonal para cima, com os dedos juntos e a palma da mão voltada para baixo, que é aquilo que o Sig Heil, né, é aquilo que nós nos acostumamos a ver em tantos e tantos filmes e documentários como uma saudação nazi. O próprio Musk, evidentemente, debochou dessa interpretação, mas, como todo mundo sabe, ele é um apoiador explícito da extrema-direita. Aliás, as declarações dele em apoio à alternativa para a Alemanha falam por si. Outro ponto a comentar desse combo de atividades da posse foram os perdões. Joe Biden, presidente sainte, assinou uma série de perdões preventivos, não só para pessoas que poderiam vir a sofrer retaliações do governo Trump, mas também para os seus familiares. Biden deu um perdão preventivo para todo o comitê que investigou a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Ele deu um perdão preventivo para todos os parlamentares que atuaram no comitê do Congresso que analisou a invasão do Capitólio. Deu um perdão preventivo para todos os policiais que foram testemunhas do caso. E deu um perdão preventivo também para o Anthony Fauci, que vem a ser o consultor médico-chefe da Casa Branca durante a pandemia de Covid-19. Ou seja, é uma espécie de Minority Report do Minority Report. Prevendo que eles possam vir a ser acusados ele já soltou um perdão preventivo. Mas não se animem com Joe Biden, que ele também cuidou de perdoar 5 membros de sua família, dizendo que ele queria proteger a sua família de investigações com motivações políticas. Seus irmãos, James Biden, Frank Biden, Valerie Biden e os cônjuges, John Owens e Sarah Biden.
E vamos lembrar que ele havia perdoado já o seu filho. Muito bem. Outro episódio desse combo da posse foi a entrevista coletiva do Trump, na qual uma jornalista da Globo News perguntou a Trump o que ele achava da proposta de paz sino-brasileira para a guerra da Ucrânia. Trump disse desconhecer a iniciativa. Em seguida, Trump disse que os Estados Unidos não precisam do Brasil e da América Latina. O que aconteceria, segundo ele, é o contrário. Os países da região dependem muito mais dos Estados Unidos. E disse explicitamente, os Estados Unidos não precisam deles, o mundo todo precisa de nós. Também é bom que o pessoal aí da edição coloque as cenas do Trump falando isso. And Brazil together has a proposal to bring Russia and Ukraine to talk. That's good. That's fine. I'm ready. When are you going to talk with the Brazilian I think president? Brazil get involved. Brazil's involved. This is a new one. Yeah. When are you going to talk to Lula? Are you from Brazil? I'm from Brazil. Perguntei quando Trump conversaria com o presidente brasileiro Lula e como vê a relação com o Brasil e com a América Latina. Latin America and Brazil. Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Ademais, Trump assinou, como é público, uma série de decretos. Entre esses, alguns anulam decisões que haviam sido tomadas por Biden. Aliás, o Biden merece um prêmio de cinismo, de canalice. Vamos lembrar que no final do seu mandato, Trump, no final do seu primeiro mandato, o Pato Donald havia incluído Cuba numa lista de estados patrocinadores do terrorismo. Durante todo o seu mandato, Biden não tirou Cuba dessa lista, para nos últimos dias do seu mandato tirar, alegando que nos meses anteriores Cuba não teria feito nada no sentido de promover o terrorismo. É um canalha, um cínico, um sem vergonha. É preciso que essas coisas sejam ditas, porque é impossível que haja tanta gente na esquerda, no Brasil, no mundo, que passa o pano nas atitudes do governo democrata que permitiram a vitória do Pato Donald. Muito bem. O fato é que, no dia 14 de janeiro, Biden tira e o Pato Donald, voltando à presidência, inclui Cuba na lista de estados patrocinadores do terrorismo. O chanceler cubano Bruno Rodrigues escreveu em seu Twitter, seu X, que esta medida se soma a outras que demonstram um retrocesso medieval e civilizacional. Ele cita o genocídio palestino, apoiado por Trump, cita o abandono do Acordo sobre Mudanças Climáticas, cita a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, cita a caça aos imigrantes, cita o desejo de se apropriar do Canadá, da Groenlândia e do Canal do Panamá, e cita a mudança do mapa do hemisfério, a famosa e ridícula mudança que Trump quer fazer no nome do Golfo do México. A mesma coisa, com palavras diferentes, mas o mesmo espírito, marcou a declaração do porta-voz da chancelaria chinesa, que denunciou a perseguição política feita pelo governo dos Estados Unidos e as sanções unilaterais dos Estados Unidos contra Cuba, e chamou de despotismo o que está acontecendo. Bom, essas medidas, revogações, ordens executivas, são muitas, são 78. Já citei algumas, vou citar outras, né? A retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Essa retirada não é imediata, ela deve ocorrer num prazo de 12 meses. O efeito prático é pesado. Os Estados Unidos é um importante participante do orçamento da OMS. Tem 18% do orçamento global, o que equivale a 6,8 bilhões no biênio 2024-2025. Portanto, a saída afeta programas como o combate à tuberculose, o combate à HIV/AIDS,
emergências sanitárias em vários países muito vulneráveis. Os Estados Unidos também decidiram sair do Acordo Climático de Paris e o Trump pretende eliminar os incentivos para a produção de carros elétricos. Trump declarou emergência energética. Na prática, reduziu a regulamentação do setor petroleiro e abriu caminho para mais perfurações de petróleo, inclusive utilizando técnicas que têm alto risco para o meio ambiente. Removeu proteções ambientais que, obviamente, protegiam o Alasca, né? Interrompeu os programas governamentais de diversidade, equidade e inclusão. Declarou que o governo dos Estados Unidos só vai reconhecer 2 gêneros, o masculino e o feminino. Disse que assinaria uma ordem executiva para acabar com os direitos transgêneros nas Forças Armadas e dentro das escolas, e que não haveria mais emissão de passaportes com gênero X, usado por quem se identifica como não binário, né? Perdoou mais de 1.500 pessoas acusadas pela invasão do Capitólio, né? Imagino que o nosso cavernícola aqui deva ter chorado lágrimas de compaixão quando viu essa medida adotada. Renomeou o Golfo do México para Golfo da América, né? Formalizou a criação do Departamento de Eficiência Governamental, agência que vai ser liderada pelo Elon Musk, né? Tomou uma série de medidas sem efeito prático, imediato, que dizem respeito às relações comerciais dos Estados Unidos com outros países, né? E mandou o Exército auxiliar pesadamente na segurança da fronteira, na proibição de asilo, na restrição à cidadania de crianças nascidas em solo estadunidense e no apoio à construção do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, né? Desativou um aplicativo que havia sido lançado durante o governo Biden, usado para marcar entrevistas de aspirantes ao asilo. Ele chega a ser de uma crueldade meticulosa e medíocre ao mesmo tempo. Quer dizer, um presidente estadunidense manda desativar um aplicativo que facilita o contato entre quem pede asilo e quem fornece asilo, né? Uma das medidas mais polêmicas, porque viola uma cláusula da 14ª emenda da Constituição, é uma ordem executiva do Pato Donald, negando a cidadania por direito de nascença. Quer dizer, os Estados Unidos, né, são conhecidos há muito tempo como um país que recebia migrantes, e se você nascesse em solo estadunidense você se tornava. Pois bem, ele quer interromper isso. E, evidentemente, já começaram as deportações. Relato de um companheiro nosso que está nos Estados Unidos estudando é de que o clima em algumas regiões dos Estados Unidos, sem exagero, se assemelha ao ambiente de caça aos judeus que existiu na Alemanha naquele momento pós-chegada do Hitler ao governo. Há um ambiente entre as comunidades imigrantes de temor, de medo, de ficar encerrado em casa, de não querer sair, né? Porque em alguns estados, nos estados republicanos, governados por republicanos, está havendo uma rázzia. Naqueles estados governados por democratas que se opõem à política de deportação, isso não está acontecendo ou está sofrendo algum tipo de limitação, de restrição. As deportações já tiveram efeitos políticos sérios, pelo menos no Brasil, na Colômbia e no México. No caso do Brasil, todos vocês acompanharam certamente, um voo com 88 brasileiros chegou a Manaus no dia 24, teve que fazer um pouso de emergência, houve um início de rebelião dentro do voo, porque as condições internas eram terríveis. Isso permitiu aos que estavam lá dentro pedir socorro à Polícia Federal, que constatou que as pessoas estavam sendo maltratadas, torturadas, estavam algemadas, estavam em condições inumanas,
e houve uma orientação do ministro Ricardo Lewandowski à Polícia Federal para que interviesse, inclusive determinando a imediata retirada das algemas, e o restante do voo de Manaus até Belo Horizonte foi feito numa aeronave da Força Aérea Brasileira em condições de dignidade e segurança por determinação direta do presidente Lula, né? Na Colômbia também houve um conflito e no México também houve um conflito. Há muita controvérsia sobre os detalhes desses conflitos, uma vez que o noticiário foi muito fragmentado nas últimas horas, mas nós, numa próxima edição da Janela Internacional, apresentaremos com mais consistência não só o que aconteceu, mas principalmente qual é a legislação que regula esse tipo de situação, tanto nos Estados Unidos quanto nos países para os quais as pessoas estão sendo deportadas. É importante que fique claro que o número é muito grande. Nós estamos falando da escala de 1 milhão de pessoas, né? Há cerca de 11 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos e há um número expressivo de brasileiros, mais de 200 mil nessa condição, supostamente, e se calcula que das várias nacionalidades nós estamos falando em uma operação que pode atingir nos próximos dias, semanas, meses, mais de 1 milhão de pessoas. E no conflito ocorrido no domingo, nós estamos gravando na segunda, ficou evidente que o governo do Donald Trump, o governo do Pato Donald, laranjão, vai usar métodos muito brutais de ameaça sobre os países para os quais estão sendo enviados os deportados, né? No caso da Colômbia, houve uma ameaça de subida imediata dos impostos das tarifas cobradas pelos Estados Unidos sobre os produtos colombianos, né? Ou seja, a guerra de tarifas será utilizada como instrumento de sanção econômica, tal e qual é feito contra Cuba, tal e qual é feito contra a Venezuela, tal e qual é feito contra o Irã, tal e qual é feito contra a Rússia, tal e qual é feito contra os países que são considerados integrantes do eixo do mal. Ou seja, ninguém está a salvo. A ideia de que se você apoiar a política dos Estados Unidos, você estará a salvo, e se você confrontá-la, você sofrerá retaliação, isso é algo que ficou no passado, né? O Pato Donald, ou a submissão total ou a retaliação, né? Muito bem, frente a essa escalada, a presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocou uma reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e fica evidente a importância, mais uma vez, da integração latino-americana e caribenha, como também fica evidente a importância dos BRICS nesse contexto. E, aliás, uma boa notícia é que o Eduardo Saboia, aquele diplomata brasileiro envolvido numa operação que trouxe para o Brasil um criminoso boliviano, causando, à época, a queda do chanceler patriota, esse cidadão que estava indevidamente, na nossa opinião, com um posto muito importante na Ásia e que foi um dos pivôs da crise com a Venezuela em Kazan e que era agora Sherpa dos BRICS, foi substituído por Maurício Carvalho Lírio, que será o Sherpa do encontro dos BRICS, da cúpula dos BRICS, que ocorrerá aqui no Brasil, né? Há opiniões variadas acerca da trajetória do Maurício Carvalho Lírio. É importante a gente acompanhar, ter informações, mas deve ser comemorada a substituição do Eduardo Saboia, que nunca deveria ter estado lá, na nossa opinião, como cidadãos brasileiros. Alguém com essa trajetória ocupar um posto de tamanha importância num governo progressista, de esquerda, é obviamente contraditório, né? Bom,
Vale agora também citar algo que já foi comentado antes. Sugiro aqui ao pessoal da produção que coloque uma imagem de um outdoor que diz mais ou menos o seguinte, que o Canadá não está à venda, a Groenlândia não está à venda, o Canal do Panamá não está à venda, já os Estados Unidos foram comprados recentemente por um determinado bilionário, né? O Panamá, o presidente do Panamá, o José Raul Mulino, publicou um comunicado oficial rejeitando as declarações do Pato Donald sobre o Canal do Panamá, reafirmando que o canal é e seguirá sendo do Panamá. E os movimentos sociais daquele país, assim como os sindicatos, partidos de esquerda, fizeram uma mobilização em frente à Embaixada dos Estados Unidos em torno do lema "O Canal do Panamá não está à venda", né? Curiosamente, Trump fez ameaças sobre a Groenlândia, que é controlada pela Dinamarca, um país europeu, fez ameaças ao Canadá, que é um vizinho, tá certo, dos Estados Unidos, submisso à política estadunidense, tomou medidas, como eu já comentei, variadas, mas até domingo, pelo menos, não havia feito nada concreto contra a Venezuela. Ou seja, aquela hipótese que nós já comentamos de que os Estados Unidos, sob o governo Trump, podem priorizar na relação com a Venezuela o tema do petróleo, pode vir a se verificar, né? A Venezuela se tornou o terceiro maior exportador de petróleo para os Estados Unidos no ano de 2024. Estava em sexto, foi para o terceiro lugar, ultrapassando o Brasil, Arábia Saudita e Colômbia. A Venezuela está atrás apenas do Canadá e do México, né? É curioso porque as declarações de Donald Trump, dizendo que os Estados Unidos não compraria mais petróleo da Venezuela porque teria autossuficiência, não é verdade. O fato é que os Estados Unidos produzem 13 milhões e 500 mil barris de petróleo dia, mas o seu consumo chega a 20 milhões. Os Estados Unidos é um importador. E um dos países que os Estados Unidos importa, como a gente comentou, é a Venezuela. E até o momento, isso pode já ter acontecido quando vocês estiverem assistindo, mas até o momento que estamos gravando, ainda não foi feito nenhum ato direto de agressão contra a Venezuela, o que pode ou não confirmar a hipótese de que a política do Pato Donald em relação à Venezuela será paradoxalmente surpreendente. E, aliás, talvez vinculado a isso, um setor da oposição venezuelana decidiu participar do cronograma eleitoral da Venezuela no ano de 2025. Esse cronograma prevê um referendo constitucional, eleições para a Assembleia Nacional, eleição para governadores, eleição para conselhos legislativos regionais, prefeituras, conselhos municipais e 6 consultas do poder comunal. E com isso, nós encerramos mais uma janela internacional. Apertem os seus cintos, que um dos aviões que está no ar é pilotado pelo Pato Donald, o Laranjão.